Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Sorricast. Eu sou Luciana e o nosso tema de hoje é Desmistificando o Financiamento de Imóveis. Vocês sabem se é possível ou não fazermos hoje um financiamento de imóvel na planta? Querem saber? Então hoje nós temos um especialista aqui conosco, o Moreto, e nós vamos conversar sobre consórcios, carta de crédito e financiamento bancário dentro do nosso mercado. Seja bem-vindo, Moreto. Muito obrigado pela oportunidade, Luciana, uma boa tarde. Então, eu sou Alexandre Moreto, sou gaúcho, estou em Itapema há 7 anos, tenho como formação economista, tenho especialização pela FG em análise de viabilidade de crédito e já estou nessa área aí por baixo há uns 28 anos. Então, a gente está atuando passei por vários bancos públicos, bancos privados, né? E agora a gente está na nossa empresa, já vai para 18 anos. Que ótimo. Então, temos uma grande oportunidade hoje aí de conseguir entender bastante dentro desse processo, que é algo que hoje, para muitas pessoas ainda é algo distante, porque acaba tendo um apelido de algo burocrático. Então, hoje o nosso intuito aqui realmente é deixar as coisas claras para que esse entendimento venha de maneira mais fácil. E diante disso, Moreto, você poderia explicar para nós um pouquinho cada uma dessas modalidades que eu citei, como elas funcionam, aonde elas se encaixam, em qual perfil de cliente ela poderia estar sendo a melhor forma de ter um financiamento. Claro, com certeza. Realmente, o financiamento bancário, né, no crédito imobiliário principalmente, ele tinha um bicho de 7 cabeças no passado. Por quê? Porque, na verdade, antigamente nós tínhamos a modalidade de hipoteca. Né? O sistema de hipoteca, você tinha a questão de hipoteca de primeiro, segundo e terceiro grau. Era um processo lento, burocrático e muito mais oneroso. Hoje, com a modalidade via alienação fiduciária, ela passou a ser muito simples. A gente consegue, às vezes, finalizar um processo em 15 a 18 dias. Muito Né? bom. Temos o sistema digital que ajuda, contribui muito, a gente facilita em curta distância, nossos clientes fora do país, inclusive, podendo adquirir um imóvel, tudo com certificado digital, assinatura digital pelo próprio Gov, a gente consegue ter uma agilidade fantástica. Certo. E hoje qual que é a principal diferença entre essas três modalidades? Carta de crédito, consórcio e financiamento bancário. Vamos lá. O consórcio, ele é um belo e fantástico produto. Porém, ele necessita que aquele perfil esteja enquadrado para o produto. Certo. Consórcio, a gente costuma dizer que ele é uma compra programada. É aquele cliente que tem a possibilidade de ele fazer uma reserva mensal, juntar um certo valor e esse valor ele vai economizar através de uma carta de crédito. A carta de crédito, ela tem a possibilidade de você ter o imediatismo. Eu quero adquirir um imóvel com uma carta de crédito contemplada, ele pode passar a já adquiri-la, igualzinho a um financiamento. Para isso, ele já tem que ter sido, digamos, ter adquirido o seu consórcio lá atrás. Certo. Porque o que o pessoal muito confunde, eu tenho uma carta de crédito. Na verdade, às vezes ele tem só uma simulação. A carta de crédito ela só é oriunda através de um consórcio contemplado. No passado, o banco dava um documento chamado carta-fiança. Nós era gerente de bancos, éramos transferido para alguma cidade e nós não tínhamos fiador avalista. Então, o banco dava uma carta-fiança. Em caso de que eu não pagasse, o banco tinha um crédito, um valor que ele liberasse. Mas isso é um outro produto. Então, o produto carta de crédito, ele é um crédito aprovado através de uma carta já contemplada, que ela pode ser rapidamente convertida na obtenção desse bem. E o financiamento bancário, ele também é uma possibilidade, como eu falei, em prazos recordes, desde que, lógico, lembrando, a documentação das partes tenham que estar redondas, a gente consegue finalizar o processo de 15 a 18 dias. Depois, é lógico, a liberação do recurso é concedido de acordo com o registro da matrícula. Certo. Daí vem o trabalho do cartório, do registro de imóveis, e daí depois também estando tudo ok, o banco, eu acredito que seja 3 dias úteis ali também, já está ok dentro desse processo todo. Então, na verdade, dos 3 itens que a gente falou, nós estamos falando de 2. A carta de crédito, ele é a contemplação do consórcio. Ele é a mesma coisa, só que, no caso, a carta de crédito, ela já é o consórcio, digamos que, liberado para o uso. Exatamente. Né? E daí, na hora de estar usando, eles são diferentes. O financiamento
financiamento nós obtemos e a partir dali começamos a pagar, e o consórcio a gente paga antecipado até a contemplação. Exato. Aí depois você usa aquele valor digamos que da carta de crédito contemplada e continua pagando aquele consórcio. Exatamente, exatamente. Então, nesses três produtos, basicamente, eles se unificam entre carta de crédito e consórcio. A carta de crédito é um segundo estágio do consórcio. A Uhum. grande vantagem do consórcio é que na hora da adesão, você pode, digamos, se dispor de não ter ainda todo aquele enquadramento necessário que o banco irá te pedir na concessão do crédito. Isso quer dizer, por exemplo, a minha renda ainda não está devidamente formalizada, eu possivelmente posso estar com alguma restrição temporária no meu CPF, diferentemente do financiamento. Então, Sim. com o consórcio, eu posso adquiri-lo sem nenhum problema, mesmo não estando enquadrado 100% documentalmente falando. Eu vou ter um tempo para me organizar. Sim, você vai comprar o produto do banco, né, dentro do que você consegue se organizar mensalmente, porque tem valores, cada consórcio tem um valor. Isso, E daí você se organiza naquele sentido e vai ter uma parcela para você adquirir um produto, exato. né? E lá na hora que for contemplado, daí ele entra na mesma situação dentro do enquadramento do financiamento. Exato. A grande vantagem do consórcio em relação ao financiamento é que ele é muito mais flexível na questão da composição e comprovação de renda. Certo. Hoje, os bancos, por exemplo, eles conseguem utilizar extratos bancários. Uma grande dúvida hoje do cliente é assim: extrato bancário, eu consigo utilizar como fins de comprovação de renda? Depende. Mas depende do quê? Depende do produto que você vai buscar. Então, por exemplo, o consórcio ele é um documento que você consegue utilizar para fins de comprovação de renda. O outro documento expedido pelo contador é o DECORE, que é a declaração que você tem a renda suficiente para adquirir aquele produto, aquele item. E o consórcio ele tem a grande vantagem que você, às vezes, onde que pega é a questão do seguro. O financiamento, às vezes, a gente faz um cálculo para o cliente, a parcela é bacana, a taxa de administração ali é bacana, só que onde pega a questão da faixa etária do cliente quando o seguro é a faixa etária mais elevada, o Sim. seguro se torna pesado. Pela operação financeira do financiamento não seria pesado, mas como o seguro pela faixa etária dele, da esposa dele, acaba passando até 40% do valor do capital. Então aí acaba inviabilizando muitas vezes o financiamento pelo valor do seguro. Então, dependendo também da idade do cliente, é interessante até partir para o consórcio, desde que ele consiga Exatamente. se programar. Exatamente. E quanto à questão de financiamento de imóvel na planta, essa Uhum. modalidade ela é possível? Sim, é perfeitamente possível você adquirir o imóvel na planta, desde que o empreendimento como um todo tenha sido financiado pelo banco. Certo. Então, nós temos lá uma construtora que ela avaliou seu cadastro junto a uma instituição financeira, foi aprovado o projeto, foi aprovada a viabilidade, ela faz o projeto todo como financiado pelo banco e o cliente consegue buscar esse financiamento desde ele já na planta. Qual é a grande vantagem disso? Primeiramente, o cliente, em vez de dar, em média, 30% de entrada, essa entrada reduz apenas para 10%. Então, ela consegue financiar até 90% deste imóvel, deste produto. Certo. Segundo, a construtora que tem essa mentalidade, ela automaticamente está dando transparência e credibilidade ainda mais do que ela já tem. Ela já tem seu nome forte, já está estabelecida naquela região, mas passando a ter o financiamento do seu produto via banco, ela passa a dar uma segurança ainda maior para o seu cliente. E o cliente ganha com isso porque a partir do momento que ele adquire esse imóvel, ele vai ter a certeza de que ele vai ser contemplado com aquele imóvel, vai ser executado o seu cronograma físico e financeiro de acordo com o projeto. Certo. No caso, o cliente está tendo a segurança de que haja o que houver, a obra vai ser finalizada porque o banco está garantindo aquele processo. Só que, Perfeitamente. como você comentou, é só empresas que têm já uma idoneidade, documentação, crédito com o banco, que o banco também tem a certeza que vai receber. O banco só vai emprestar para quem ele sabe que tem condições de honrar com aquilo que foi proposto ali. Então, realmente é uma segurança muito grande que se traz para o cliente, tanto da construtora de onde ele está comprando, quanto dele realmente ter certeza que aquele bem que ele está adquirindo ele vai conseguir financiar. Exatamente. Então, para que a construtora se qualifique, para que ela seja contemplada com esse apoio à produção que a gente chama, ela tem que ter um know-how, ela tem que ter uma estrutura que isso dá uma grande credibilidade. É uma pergunta simples. Se eu tenho duas opções para adquirir dois bens, um é passivo de financiamento, o outro não, teoricamente eu já tenho que fazer uma
concepção particular, né? Exatamente. Peraí, se um é passivo, o outro não, por que que o outro não? Esse aqui tem documento, esse aqui tem credibilidade, esse aqui tem know-how. Então, é uma segurança muito grande para o cliente. Sim. Isso também é uma opção, né? Na hora que ele está avaliando, ele não Uhum, precisa, digamos que fazer o financiamento obrigatoriamente, mas é uma opção a mais que ele tem, porque se ele já tem aquela visão de que ele quer investir em outros produtos, ele está uhum. tendo a oportunidade de estar financiando aquele, pagar parcelas menores ali, e aquele dinheiro que ele teria que destinar mensalmente quando o financiamento é direto com a construtora, porque a diferença de parcela ela é bem grande quando você faz o Uhum. financiamento bancário, que é a longo prazo, e da construtora. Então, ali o cliente ele acaba tendo até uma disponibilidade de conseguir comprar outros imóveis para investir por conta daquilo, ou se ele realmente está investindo para a moradia dele, que é para a casa própria dele, é mais fantástico ainda, né? Porque o sonho da casa própria, o primeiro bem, é algo que é do valor inestimado para uma família, né? Exatamente. Então, isso daí a pessoa ter isso garantido, que ela está colocando a cabeça no travesseiro, dormindo, que é uma construtora idônea que está fazendo aquela obra, ele já sabe que o imóvel dele vai ser passível Uhum. desse financiamento. Exatamente. Então, o que a gente fala muitas vezes é o produto financiado, a opção de você financiar pelo banco, é que você acaba tendo, inclusive, um leque de clientes, um leque de mercado muito maior. Porque a gente se depara todo dia lá, não é com o valor das parcelas, e sim com os reforços, com os Sim, balões. Então, exatamente. hoje, se você tem uma mercadoria, um produto que você lançou no mercado que demanda X balões, às vezes você acaba restringindo um certo público. Sim, Mas se hoje você partir para o financiamento num prazo de até 35 anos, sem os balões, você acaba tendo um leque de penetração muito maior, sim, né? E aí, para o cliente é fantástico, porque todo produto que ele fizer via financiamento, ele já passa a ter em posse o imóvel no seu nome sim, e assegurado pelo seguro de vida, que esse seguro ele vai te beneficiar e vai te dar uma segurança para os teus familiares em caso de falta. Diferentemente, se você fizer um contrato direto com A, com B, ele vai te amparar. Então, os herdeiros, em caso de uma falta, passam a ter a herança de fato. pensa que coisa mais maravilhosa, né? Uhum. A esposa, se caso faleça o marido, que, digamos, seja naquele momento a pessoa responsável, indiferente seja a esposa ou o marido, mas que contribui, né, nesse pagamento, poder saber que o banco, nesse seguro, vai terminar de quitar o imóvel e, nossa, é fantástico isso. Então, esse é a grande sacada do negócio. Você buscando o financiamento, primeiramente você dá condições tranquilas para o teu cliente. Ele passa a ter tranquilidade. Ele tem a possibilidade de se programar para ter os seus balões para amortização. Em média, os contratos, por mais que eles partam de 30, 35 anos, estudos confirmam que de 8 a 10 anos ele liquida o seu Sim, financiamento. porque ele pode antecipar. Ele amortiza, ele liquida, então quer dizer, é bem interessante isso. Ou até mesmo aquele cliente que tinha um potencial para fazer a compra de um único imóvel, nas condições de forma direta, via financiamento, ele consegue comprar 2 ou 3 unidades, despendendo o mesmo valor financeiro mensal. Sim. É muito interessante mesmo. E, Moreto, a obra na planta, que a gente comenta na planta, a partir de que fase e que porcentagem de conclusão dessa obra esse financiamento pode vir a acontecer? Na verdade, tem várias instituições. Em praxe, você pode ter 0% de execução de obra, nem Uhum, fundação ainda. Isso é o que te proporciona com que o teu cliente financie até uma cota de 90%. certo. Então, por exemplo, você tem a aprovação do projeto, termo de viabilidade, tudo aprovado, você não precisa ter execução, mas você já consegue partir para o financiamento. Certo. Tudo vai depender da instituição bancária em que a construtora fez essa parceria para estar financiando a obra e depois os imóveis para os clientes. Exatamente. Mas Então, olha que fantástico, é, 10% e após isso até pode financiar o outro 90%. Muito ex- interessante. e isso facilita muito, né? Porque hoje 10% geralmente é o sinal que ele dá na hora da contratação, Sim, né? Então, a partir disso, claro, não necessariamente ele precisa pegar os 90%, né? sim, Mas é fantástico porque a gente sempre fala, vai ter os custos de registro, ele vai ter outros gastos paralelos. E sim, com isso, se ele tem um poder de comprovação de renda e capacidade de financiamento, é interessante porque é umas taxas de juros atrativas, sim. né? Falando em taxas de juros, Moreto, é, o consórcio
e o financiamento bancário difere muito a parte das taxas, que na verdade acho que o consórcio ele é uma taxa administrativa, não juro em si, né? Isso, isso. O que que acontece? Como são dois produtos diferentes, eu estou lidando com o custo de oportunidade. O que que é o custo de oportunidade hoje? O custo de oportunidade é quanto vale a pena eu abrir mão de ter um bem hoje, nesse exato momento, para tê-lo ali na frente. O consórcio, você vai ter basicamente três taxas. É a taxa de administração, é o fundo de reserva e o seguro. Que esse Uhum. seguro ele não é obrigatório. O cliente pode optar a ter a carta com seguro ou não, né? Diferentemente do financiamento. O financiamento bancário, ele vai ter uma taxa, um custo efetivo, uma taxa efetiva total, né? E essa taxa ela vai ter um indexador. Aí tem que ter muito cuidado na hora que você escolher a modalidade do indexador. Qual vai ser esse indexador? Vai ser IPCA, vai ser TR, vai ser pela poupança, tem várias formas. Sim, E isso que o cliente tem que ter muito, muito cuidado. Então, por exemplo, hoje, o consórcio, por ele, digamos, não ter juros, apenas essa taxa, ele se torna infinitamente mais vantajoso. Mas é para aquele cliente que tem aquela disponibilidade de se programar financeiramente. sim, Ele não tem a necessidade de ter que obter este bem imediato, né? sim. E as garantias? Uhum, Dependendo da situação do financiamento do imóvel na planta, é o próprio bem que está sendo construído fica como garantia. E isso. no caso de uma contemplação do consórcio, ou mesmo de um imóvel que já esteja pronto, o imóvel pronto também, é a mesma forma, a garantia vai ser o imóvel que está sendo financiado. Mas no caso de um financiamento e que o cliente queira utilizar essa carta de crédito como isso é uma experiência que eu trago que acontece conosco de um cliente ter um consórcio, uma carta de crédito do consórcio, só que ele não supre o valor do imóvel e o imóvel também ainda está em construção e no momento não está sendo financiado pelo banco. Uhum. Como é que o cliente pode fazer para estar utilizando essa carta de crédito? Então, isso vai muito da administradora que o vendeu. Então, tem administradoras que eles autorizam esse cliente a dar um outro bem de garantia, um bem que ele já possua, livre e desembaraçado de ônus, e esse bem de garantia irá ficar alienado e ele despenderá do dinheiro para poder fazer a aquisição. Outros já podem fazer a unificação de outras cartas adicionais. Então, eu tenho uma carta do mesmo grupo, eu consigo unificar essas cartas para complementar o meu saldo necessário. E já outras não, elas são mais engessadas e fechadas. Elas fazem a contemplação, porém elas só vão entregar o recurso a partir do momento que tiver a documentação exigida. Certo. Geralmente, para que o imóvel fora deste da planta seja passível de financiamento, geralmente os bancos exigem o quê? Dois únicos documentos iniciais, que é o habite-se e a matrícula individualizada, Certo. né? Tem que ter lá o patrimônio de afetação liberado, se for 5 blocos, tem que estar com a parte de liberação, a infraestrutura completa, tudo certinho. Mas essa é a grande vantagem de você buscar encontrar a linha de horizonte. Aonde eu estou. Eu sempre costumo dizer para os clientes o seguinte: primeiramente, nós temos que analisar o seguinte: onde eu estou e aonde eu quero chegar. Sim. Então, qual é o imóvel que eu busco? Esse imóvel, qual é a finalidade dele? Vai ser para ser a casa própria, a realização do seu sonho? Não, vai ser para um investimento, vai ser para uma alavancagem patrimonial, e para isso é interessante você buscar a orientação do profissional da área. Buscar, Exatamente. é como eu sempre falo, você tem que ter na aquisição do teu imóvel, buscar um corretor da sua confiança. Sim. Cada agente é importante no seu papel. O corretor vai te dar o suporte para poder te vender o melhor produto. O economista, o financeiro, a pessoa responsável por essa área, ela vai te dar todo o norte de qual é o melhor produto para a tua necessidade. Não existe produto ruim ou produto bom. Existe produto desenquadrado com a tua necessidade. Aí por isso, às vezes, a pessoa passa a não ter nenhuma experiência positiva. Sim. Eu fiz um consórcio lá atrás, foi uma dor de cabeça, só me incomodei. Mas por quê? Porque alguém o vendeu esse consórcio, mas na verdade não buscou ter. Um exemplo muito rápido que eu faço, gostaria de colocar: o pessoal vem aqui querer adquirir carta de R$ 200.000 para imobiliário. 200 mil para imobiliário. Eu digo, olha, desculpa, mas se o senhor me permite, 200 mil, eu não vou estar realizando o seu sonho, eu vou estar criando um pesadelo. Sim.
Por exemplo, o cara estava com 4 cartas de 50 mil. Como que um cliente hoje com 200 mil reais vai adquirir um imóvel em Itapema? Sim. O segundo metro quadrado mais caro do país. Eu estou realmente vendendo um sonho para esse cliente? Eu estou vendendo um pesadelo. Ele comprou um produto que ele não vai conseguir usar, pelo menos aqui. Exatamente. A menos é lógico que daqui a pouco ele dispõe de uma boa entrada, Sim. ele tem um saldo com a construtora ou com o vendedor que encaixe, mas são muito raros. Então, por isso que é importante você buscar apoio do profissional da área, uma pessoa séria que vai te indicar aquele produto para a tua real necessidade. E, Moreto, para esse tipo de consulta, a tua empresa está com as portas abertas? Sim, perfeitamente. A gente dá toda essa parte de consultoria, assessoria, faz planejamentos e estudo de viabilidade de negócio. E isso não se resume apenas em pessoa física. A gente faz também linhas de financiamento, BNDES, na parte de empresas, desde as empresas nascentes até empresas já ativas. Olha só, então a pessoa, se ela busca o conhecimento, ela consegue fazer algo assertivo. Porque é muito importante. Olha que maravilha que você comentou e até comentou dessa pessoa que tinha 4 cartas de crédito. Então, é sempre importante, quando for fazer, consultar, então, o correspondente primeiro. Se não for possível, que então se intere com o gerente da conta antes de fazer qualquer um desses procedimentos, para que seja realmente algo bem assertivo. Porque para as instituições que aceitam, olha que interessante você conseguir ter mais de uma carta, conseguir aproveitar ela. No caso deste cliente que te procurou, se ele fosse cliente de uma instituição em que aceitasse um outro imóvel como garantia, ele conseguiria estar utilizando esse valor. Mas mesmo assim, acho que é um valor muito baixo para digamos, toda a morosidade de coisas que ele tem que fazer por conta de uma carta ali. Então, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa acaba acreditando que com aquele valor ele vai conseguir dar a entrada. Só que ele não entende que depois que a construtora aceita e tiver a documentação para que isso aconteça, o imóvel fica alienado. Então, aquilo não é uma entrada, ele seria uma quitação de um saldo, Exatamente. né? É, o que a gente fala muito pro pessoal e também se depara, o pessoal às vezes ele vai lá com um produto tipo consórcio e ele quer utilizá-lo como uma entrada. Mas na verdade ele passa a ter, tá, e o financiamento? Financiamento é você com o meu banco. A gente sempre fala um exemplo bem simples. Você consegue alienar o mesmo veículo em duas instituições? A mesma garantia? Não. Então, é aquilo que a gente comenta. Às vezes, a falta de informação, a falta de orientação, vendeu um produto que não é ruim, é um produto bom. Só que, muitas vezes, ele não encaixa com a tua necessidade ou com o teu tempo. Sim. Por exemplo, tem o pessoal que, poxa, ele tem que trocar o aluguel pela parcela. Esse perfil de cliente, eu vou oferecer um consórcio? Não, esse é financiamento. É um financiamento, porque ele tem que já trocar, ele tem que sair da sua parcela, do seu aluguel, para ir imediatamente para a sua parcela. Sim. Como que ele vai despender hoje? Aí também tem umas pegadinhas, pessoal, é bem interessante ficar ligado. Exemplo, carta de crédito ou consórcio com meia parcela. É ruim o produto? Não é ruim. Só que o teu cliente ele tem que estar bem ciente de que se eu pago, um exemplo, uma parcela de 3 mil reais e eu estou pagando todo mês 1.500, quem paga os outros 1.500? Sim. Não tem café de graça. Não. Ele vai acumulando. Ah, ok. A partir do momento que eu fui contemplado, eu vou deixar de pagar o aluguel e vou passar a poder pagar os 3 mil que eu pagava. Na verdade, não são 3 mil, é 3 mil que você já deveria estar pagando, mais os 1.500 que você deixou de pagar. É Exatamente. 4.500. Então, e essa outra pegadinha que você tem que estar atento. Na hora de você adquirir um imóvel, R$ 1.500 uma carta é bem bacana, só que a tua carta tu tem que lembrar que a parcela já é 3 mil e ela sofre correções uma vez por ano. Então ela não vai ficar nos 3 mil, ela vai ficar nos 3 mil mais alguma coisa e mais aquele 1.500 que tu deixou de pagar. Por qual período? Aí tem que ver a administradora. Tem administradora que vai até 60 meses, tem outros que até a tua contemplação. Então tu vai ver, tu vai pegar, multiplicar todo aquele saldo que você deixou de pagar e fazer uma divisão nos prazos vencendo para ver quanto vai agregar na tua prestação. Exatamente. É? E dentro do que você comentou dessa ideia que as pessoas têm de que é possível usar 2 linhas diferentes de crédito. Ah, eu vou usar a carta de crédito, depois eu financio o saldo. Isso nós já comentamos aqui que não é possível. Mas no caso do FGTS, é possível estar utilizando o fundo de garantia junto com um outro tipo de linha de financiamento? Sim, é possível. Inclusive, tem algumas linhas de crédito que são bem subsidiadas, porque assim, ó, todo financiamento
ele tem três fontes de origem. Uma do FGTS, uma da poupança e a outra de fundos de investimento. Aí vem aplicações LCI, CDB e outras linhas de crédito. Então, dependendo do valor do imóvel, ele vai ser direcionado para uma dessas obtenções de recurso. Certo. Por isso que a gente fala, o Minha Casa Minha Vida, ele vem em recurso do FGTS. Por isso que a gente consegue repassar uma taxa de juro um pouco menor. Já nos programas convencionais imóveis até 1,5 milhão, que ele é classificado no SFH, né, ele já fica um recurso de poupança, atrelado com uma pequena participação do LCI. Acima de imóveis de 1,5 milhão, ele já entra em imóveis de alto padrão, que Uhum. daí a gente já tem um outro custo, por isso que geralmente essas operações são um pouquinho mais caras. Por quê? Porque ela é atrelada a recursos de letras de câmbio, LCI, CDB e outras linhas a mais. Então, o FGTS você tem a opção, por exemplo, primeiro, liquidar saldo. Claro que lembrando, para ele poder usar o FGTS, tem que ter aquela documentação inicial básica que a gente falou lá atrás. Certo. Habite, matrícula individualizada. Eu tenho 200 mil de FGTS, eu tenho um saldo com a construtora, eu vou liquidar esses 200 mil. Posso? Pode. Claro que aí tem as regras internas do FGTS, que Uhum. essas regras você, como proponente, você tem que tê-las, né? Não pode ter outro imóvel na mesmo município, na mesma região metropolitana, não pode ter nos municípios limítrofes, não pode ter outro financiamento habitacional ativo. A tua principal atividade laboral tem que ser naquele município. Então tem algumas regras particulares, Sim. mas você pode usar para essa finalidade ou diferente. Nós sabemos que o banco no financiamento, geralmente banco ele vai financiar até no máximo 80, 70%. Certo. Então ele tem que ter no mínimo de 20 a 30% da entrada. Essa entrada ele pode configurar com a utilização do seu FGTS. Então ali ele estaria usando o seu FGTS e obtendo o seu financiamento bancário para complementar a aquisição desse bem. Ou seja, ele conseguiria financiar 100% nessa situação, Uhum, porque ele uhum. daria entrada com o FGTS e finalizaria, né, claro, dentro das possibilidades dele, mas alguém consegue então financiar até 100% utilizando o FGTS junto. Exatamente, porque ele vai buscar lá, dependendo da instituição financeira, de 70% a 80% de financiamento, Uhum. e os 20%, que é o que ele obteria referente à entrada, ele tem lá com o seu FGTS. FGTS. Uhum. Hoje aprendemos muitas coisas interessantes aqui. Realmente, quando a gente busca o conhecimento, a gente vê que tudo tem uma saída, né, Tudo Moreto? tem, para tudo tem uma solução, Sim, né? exatamente. E em relação a essa documentação, a gente já falou bastante sobre ela, mas só de uma maneira assim mais resumida. O que que Uhum. então o cliente precisa ter para entrar dentro desses processos? A gente poderia falar do financiamento, porque é o mais completo, Uhum. né? Sendo que, como a gente já comentou, o consórcio ele é um produto que você vai comprar ele ali e depois lá na frente vai precisar de algumas coisas a menos, né? Do que do financiamento bancário. Mas para eles entenderem que às vezes as pessoas acham, mas eu não vou ter score, eu não vou ter o necessário para fazer e nem busca. E como a gente comentou, é uma questão de ir lá fazer uma avaliação. Uhum. Então, realmente é importante essa tua pergunta. Voltando àquilo que eu falei, onde eu estou, onde eu quero chegar. Estou planejando que eu irei financiar a um determinado tempo, um determinado produto. O que que eu já preciso ir compilando? Primeiramente, o CPF tem que estar ok. Sim. Não pode ter restrições dos menores escalas que seja. Por quê? Porque isso qualquer instituição não vai ter nem a mínima viabilidade de fazer lá uma pré-análise do teu cadastro. Agregado a isso, uma coisa bem interessante que a gente procura é a questão documental. Vamos lá, eu tenho, por exemplo, basicamente resumida, são 4 itens que a gente precisa comprovar em qualquer instituição financeira para analisar o seu crédito. Documento de identificação, comprovação do teu estado civil, comprovante de residência e o teu comprovante de renda. Aí tem que analisar muito particularmente o que tu comprova de renda. Profissional liberal, autônomo, empresário, quais os documentos que sirvam para que ele comprove renda. Aí vai muito da instituição financeira que vai atendê-lo. Aí, tipo assim, geralmente por praxe a gente trabalha o quê? Olerite contra-cheque, para quem é assalariado, trabalha pelo regime do CLT. Para quem tem CNPJ, mesmo o próprio MEI, ele tem que ter o seu imposto de renda na pessoa física. Uhum. Às vezes a pessoa confunde muito, mas eu declaro o meu MEI. Ok, mas o teu MEI é um CNPJ. Sim. Você tem que converter essa tua receita do CNPJ
para a comprovação de renda no teu CPF. E aí, para isso, tem que ser o imposto de renda pessoa física. Que daí o banco vai conseguir analisar aquilo como uma renda comprovada, uma renda analisada. E aí, o que que a gente trabalha? Ah, Moreto, mas eu não tenho nada disso. Bacana. A minha profissão, eu sou autônomo, né? Eu emito talvez uma nota aqui, outra lá, minha renda ela é variada. Como é que eu faço? Por isso entra o planejamento. Para que ano que eu vou pretender buscar aquisição desse imóvel? Eu já vou me programando. Chama teu contador do lado, busca o teu correspondente da tua confiança para que ele faça uma simulação. Quanto eu tenho que ter de renda para obter um financiamento de X valor? E aí eu já começo a buscar essa orientação de como eu vou me estruturar em termos documental. Sim. Fala com o contador, eu tenho que emitir uma notinha a mais, eu tenho que emitir uma nota a menos, contrato, prestação de serviço, extrato bancário, comprovação de aluguel. Então, tudo isso é fonte de receita que você pode apresentar, que é um documento que a gente aprova e faz uma pré-análise, movimentação bancária, extrato de fatura de cartão de crédito, que eu comprovo para a instituição financeira, que eu digo assim, olha, banco, instituição financeira, eu tenho esse cliente aqui, ele tem essa movimentação, esse padrão de vida, eu consigo aprovar uma linha de crédito dessa modalidade. Aí a gente analisa o que o banco exige de comprovação. É um prolabore? É um contra-cheque? Aí a gente tem a estrutura. Outro detalhe, rural. As pessoas às vezes passam despercebido, mas ele emite um bloco de agricultor. Sim. Se ele não emite, a família dele emite. E aí a gente analisa se ele faz parte lá, ele tem a possibilidade de obter essa comprovação de renda. Então, é bem amplo, sabe? Caso a caso é um caso. Mas iniciamos dentro dessa gama desses 4 itens que você comentou. 4 itens básicos que você tem que partir. Comprovação de identificação, comprovação de estado civil, comprovante de endereço, né, residência e o de renda. E aonde entra a comprovação? Vamos lá, estado civil. Outra coisa muito bacana que acontece, quer dizer, bacana em partes, né? O pessoal casa há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e aí não muda os documentos. Eu tô com 2 casos lá parado na mesa, já vai para 45 dias, gente. E aí tem que mudar na Receita Federal o nome, fazer documento de identificação com o nome correto. Sim. Por quê? Porque não cruza. Ah, mas é a mesma pessoa? Eu sei que é a mesma pessoa, mas para o banco, para quem vai conceder o crédito, tem que estar 100% registrado. Correto. Até porque, gente, vamos lá, a gente fala, eu costumo brincar que o financiamento bancário ele é um tripé, né? São 3 partes, é o comprador, o vendedor e o imóvel. Então, a gente está falando de apenas uma parte, comprador. Sim. Lembrando que eu tenho mais outras 2 para analisar. É o imóvel e o vendedor. Exatamente. Então, as 3 partes, elas têm que estarem em sintonia. Sim. Um tripé sem uma das partes, ela não consegue se manter, ela se sustentar, né? Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que estar alinhado com uma coisa bem simples. Quanto tempo leva para liberar o dinheiro? Né? O parceiro corretor dizendo, cara, vou encaminhar tudo, quanto tempo leva? Vai dar... Eu devolvo a pergunta, digo, aí quem vai me dizer são vocês. Sim. Como que está o documento? Os clientes, casou, mudou de nome, não mudou, documentação foi feita, o imóvel tem matrícula individualizada, tem um habite, a empresa ou o vendedor, como é que está? Está legalizado, o documento do imóvel já foi transferido para o seu nome? Então, não, ainda não, tem só uma carta, está fazendo escritura pública. Então, tem um monte de fatores. Sim, sendo que dentro deste tripé, o responsável da documentação do imóvel é a do vendedor. Sim, geralmente a gente coloca assim, ó, o comprador, né, a gente faz a pré-análise até para já verificar se a operação ela prossegue ou já não, né, já declina de início, mas logo na sequência é muito importante, documentação do imóvel, o vendedor já tem que ter ela em mãos, tudo certinho, bem como a sua própria documentação, que aí quando a gente faz uma pré-análise, a gente já analisa todo um contexto, para que ninguém tenha lá frustração e perca seu tempo, né? Então, também, como comentado, o imóvel tem que ser, no mínimo, ali o habite e a CND, para poder... Nem é a CND, já é a matrícula em si. Tem que ter a matrícula. Se não existe a matrícula, não tem nem como fazer essa análise. Às vezes o pessoal vem com a matrícula mãe com a incorporação. Sim. Tem o número da matrícula, mas se não tiver a matrícula propriamente individualizada, a gente não consegue.
A matrícula-mãe ali serviria da incorporação desde que estivesse enquadrado dentro do processo do financiamento da obra. Exatamente. Mas Aquele que ele vai financiar na planta, na né? planta. E daí Aí, já é uma outra situação que fica até muito mais fácil, porque é uma perfeito. conversa da construtora com o banco e a sua empresa ali, no caso, para fazer isso, com o correspondente. Então fica até mais fácil toda essa viabilidade ali. É já Muito mais muitas fácil e muito etapas mais rompidas rápido. ali já, Nossa, né? aí quando é empreendimento é fantástico porque você só analisa o crédito do cliente. Sim, Porque quando você faz o empreendimento, o banco ele já analisou e já avaliou todas as tuas unidades. sim, Então, uma grande etapa eu já rompi ali. Ela já analisou o teu documento como vendedor. Então, ali também eu já tenho praticamente 100. Eu só vou me preocupar desse tripé com a parte com a do parte do cliente. Que cliente. aí a gente faz cadastro, exagerando em 2 dias, é de 1 a 2 dias úteis, que eu não admito passar disso, né? Na empresa a gente já tem essa norma. Você apresentou a documentação, se não naquele dia, no dia seguinte a gente já avaliou o crédito. Sim. E estando isso avaliado, é 2 palitos, como se brinca. Sim. Então, o vendedor ele vai ter que entrar com a parte da idoneidade toda do processo, que também é o CNPJ ou CPF também ilibado, todo certinho, Uhum. né? E com o imóvel, com a documentação toda liberada também, a matrícula em dia, e sem nenhum tipo de pendência federal, estadual, municipal, enfim, tem que estar totalmente ilibada também para o processo todo poder acontecer, né, Moreto? Isso, só lembrando que daí no financiamento a gente se restringe apenas no CPF, no Certo. comprador. Então, Uhum. hoje, para que eu atenda no financiamento imobiliário, ele fica restrito a CPF, A CPF. diferentemente do consórcio. Uhum. Consórcio posso atender PJ, CNPJ sem nenhum problema, mas o financiamento ele fica restrito a A CPF. CPF. Isso O aí. comprador tem que ser no CPF. Uhum. Certo. E mais uma outra questão, agora a gente poderia até ver algumas questões de dicas. Muito importante aproveitar para pegar umas dicas. Existe alguma forma que o cliente possa fazer um cálculo rápido para ele ter uma ideia de quanto ele vai conseguir assumir de prestação? Ah, eu sonhei com aquele imóvel que custa 500 mil reais, que custa 1 milhão de reais. Como eu tenho que me programar para mim ter uma ideia de quanto eu vou ter de parcela? Isso é bem bacana. A gente costuma fazer um cálculo de padeiro como a gente gosta de brincar, né? É o que eu falo para o parceiro corretor, para o parceiro construtor e até mesmo para o cliente na ponta. É muito simples, gente. Claro, é um cálculo assim que ele depende de várias informações, mas a grosso modo, a gente trabalha em média assim. O valor que você precisa financiar, você multiplica por 1%. Então vamos lá. Se eu estou comprando um imóvel de 1 milhão de reais e eu tenho 500 mil. Eu preciso da minha necessidade de capital, 500 mil reais. 1% de 500 mil, ele vai te dar uma parcela em torno de 5 mil reais, certo? Eu tenho em mente que eu posso comprometer do máximo 30% da minha renda. Então, é simplesmente, eu vou dividir esses 5 mil reais por 0,30, que vai me dar aproximadamente uma renda de 17 mil reais. Então, se eu trabalhar com esse cálculo aí de 15 mil a 17 mil, por que eu coloco essa gordura? Depende muito da faixa etária do cliente. Sim. O prazo de financiamento, ele não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Então, por exemplo, tu pegar uma pessoa com até 45 anos, ele vai pegar até os 35 anos de financiamento, 420 meses. Uhum. Diferentemente, você atender uma pessoa de 60 anos de idade, porque daí ela só tem mais 20 anos de financiamento, não mais 35. Então, obviamente, se eu reduzir o meu financiamento, vai aumentar a minha parcela. Por isso, se faz necessário uma comprovação de renda um pouquinho maior. Mas é um cálculo simples. Sim. 1% do valor financiado. Falta 300 mil reais, qual é a minha parcela? 3 mil. Então, eu tenho que ter 10, 12 mil reais de renda. E é bacana para o parceiro corretor entender esse cálculo, porque ele mesmo, quando ele está lá, é o que eu sempre falo, cara, tem que entender o seguinte, se você está lá mostrando o imóvel, na praia, final de semana, você não precisa me chamar para fazer uma simulação ou pegar ali e fazer. É de cabeça. Você já vai atender o teu cliente, já sabe o produto que você está mostrando, já sabe qual é o valor da entrada que ele tem que dispor, e aí você já vai trabalhando. Quando o senhor tem de renda, como é que é a sua renda, comprovação, sua esposa trabalha. Outra situação bacana, Lu, que eu gostaria de colocar, você pode compor renda também, tá? Diferentemente do programa Minha Casa Minha Vida, como a gente está aqui numa região bastante valorizada, que a gente não se enquadra nesses programas, você pode, por exemplo, eu e você, a gente quer fazer uma parceria e comprar um imóvel, a gente pode somar nossas duas rendas. Bem tranquilo, e acontece. Sim. O pessoal investe muito no nosso litoral, né? É uma Sim. região próspera. Então, amigos fazem essa junção de renda, a gente consegue compor a renda, então, marido, mulher, 2 irmãos,
3 amigos. Enfim, gente, não tem Olha que restrição. interessante. Às vezes tu vai fazer, a gente fica, poxa, faltou lá, sei lá, 100 mil reais para o negócio. Poxa, uma pessoa com 5 mil reais já conseguisse 100 mil de financiamento. Será que não tem algum amigo, alguém que quer entrar no financiamento? Um irmão, um cunhado, enfim. Sim, e nós temos mais de um cliente que o imóvel foi comprado pela família, porque é um imóvel de veraneio. Exato. Então, olha só que coisa mais maravilhosa. Imagina como não fica uma parcela, né, dividida em 3 irmãos ali, que for. E a vantagem é que, como a nossa região ela é muito valorizada, a própria locação deste imóvel, ela paga o seu investimento. Exatamente. Então, a gente também tem isso. Às vezes pega a família, eles acabam unificando o seu cadastro, aprovam um valor até maior para daqui a pouco ter um imóvel mais valorizado, para ter um retorno maior, e é bem simples de fazer, Sim. né? A gente tem essa dica para dar. Olha, Então, gostei dessa dica. essa aí é 1%, tu não erra, sabe? Sim. Em torno de 1%, coloca uma margenzinha de segurança, né? Que daí você já sabe quanto ele tem que ter de renda e qual é o valor da parcela. Até muitas vezes, até para se localizar, por exemplo, aquele cliente que deseja ter um imóvel para ver se ele realmente daqui a pouco tem condição de ter esse imóvel, daqui a pouco até também tu se subestima. Às vezes tu tá vendendo um produto para ele na condição que ele poderia comprar um produto de 2 ou 3 vezes maior. Isso acontece muito. Acontece muito. Você consegue ver no perfil do cliente que ele tem potencial para mais, só que acaba sendo aquela pessoa que tem um perfil bem conservador. Exato. Então, esse produto também ele é muito interessante para aquele que é conservador. Depois, se ele acha que está tranquilo, ele pode vir, ele quita, ele antecipa, ou ele mantém aquele e vai comprando outros. Então, às vezes, para uma pessoa que tem o potencial, mas é muito conservadora, ele é um bom início de processo. É bem isso. Então a gente costuma dizer para os clientes assim: olha, é interessante você extrair todos os pontos, por isso que eu volto a falar: não existe produto ruim ou bom. Existe muito a necessidade de cada indivíduo naquele determinado momento. E aí, quando você consegue ter essa percepção de identificação de negócio, você vai ver que você vai conseguir atender o teu cliente com o melhor produto e, além de ele ser bem atendido, ele vai te indicar para fomentar novos e muito mais negócios. Sim. Né? Então é bem bacana essas dicas aí. Certo. E aí depois a gente tem outras linhas, né? Tem as linhas de consultoria, tem a outra parte também de estudo de viabilidade. Essa parte que a gente gosta de oferecer assim um atendimento para o cliente. Né? A gente dá todo o suporte, por exemplo, aquele cliente que busca o financiamento, mas ele desconhece em termos documental. Nós temos o serviço de despachante imobiliário, que dá aquele apoio. Nós temos hoje muito cliente de fora, na verdade, mais de 90% dos clientes são de fora. Né, Moreto, eles não têm tempo, eles não conhecem, então a gente acaba dando suporte, que é o que eu sempre gosto. A gente tem que estar inserido no processo, no início, no meio e no fim. E sempre lembrando que é o que eu falo, né? A gente não vende processo, a gente realiza sonhos. Às vezes mesmo a gente tem que estar volta e meia falando internamente: olha, pessoal, vamos lá, esse aqui é uma realização de sonhos. Cada contrato que eu aprovo, sabe o que eu falo? Mais uma família feliz. Bem isso. Sabe? Então, é bacana porque tu participa da realização. E claro, ali tem sonhos que a gente atende de A a Z. Sim. A gente atua no Minha Casa Minha Vida em outras regiões, né? Mesmo aqui em Itapema, a gente consegue dar o suporte. Então, a gente trabalha de A a Z. Tem cliente que tem o programa, que é uma realização de um sonho, e aquele outro cliente que vai comprar lá seu 10º imóvel. Mas também não deixa de ser a realização de um sonho. Com então, certeza. sempre lembrando isso. Então, por isso que a gente tem que ter muita seriedade, muita transparência, ética e profissionalismo, para não gerar frustração. Então, às vezes, a gente tem que ter uma transparência bem clara, bem grande. Olha, até aqui o senhor consegue, acima disso não consegue. Para que ele também, às vezes, ele precisa dessa... preciso estar situado para não gerar expectativa. Exatamente. Né? Tem que cuidar ainda para não mexer no emocional da pessoa, né? Porque temos que trabalhar com realidades. Exatamente. E sempre trabalhando isso. É sonhos que a gente não pode entregar pesadelo. Exatamente. E é bem fácil de fazer um sonho se tornar um pesadelo. Então, exatamente. A gente procura dar todo esse suporte com muita cautela, com muita calma, transparência para... É um mercado bacana, só que ele exige um pouquinho. Moreto, esse nosso bate-papo aí foi muito produtivo, muito enriquecedor. E a gente sabe que tem mais conteúdo, a gente poderia ficar aqui mais tempo falando sobre isso. Até gostaria de abrir aí ao público, que caso alguém tenha alguma dúvida, quiser continuar alguma conversa comigo ou com o Moreto, estamos à disposição. Pode ser mandado recado, e-mail, enfim, depois a gente disponibiliza aí os canais para tirar essas dúvidas, caso sejam necessários. Um dos intuitos da Sorriso em ter buscado esse assunto, essa parceria aí com o Moreto sobre o financiamento bancário de imóveis,
é por conta realmente de que hoje a gente tem uma procura grande de clientes que não entendem, que às vezes estão com essa situação de carta contemplada e depois não sabem como vão utilizá-las e acabam não conseguindo. E como a Sorriso, já de conhecimento dos nossos clientes e de quem já trabalha conosco já há tempo, é também essa nossa transparência, seriedade com documentação, e nós estamos aptos para poder estar ajudando o cliente nisso, a gente veio se aprofundar sobre o assunto, ajudar o cliente e o corretor a entender melhor, para que juntos nós possamos trabalhar com isso. Até inclusive, porque não com a linha de crédito do financiamento da obra, porque a Sorriso tem tudo, é só a questão de fazer a parte de levar a documentação que a gente já comentou, nós temos o patrimônio de afetação, nós temos a questão da escritura de permuta futura, então está tudo redondo. E Maravilha. se isso vai trazer um benefício, vai ajudar o cliente na venda, isso aí é maravilhoso, é mais Fantástico. famílias felizes antecipadamente, né, Moreta? Com certeza, com certeza. E a gente parabeniza aí essa tua disponibilidade, né? Toma essa tua iniciativa, porque realmente eu acho que a gente dando condição, a gente trabalhando de uma forma séria e ética, os resultados surgem, né? E fazendo sempre o diferencial. A gente saindo na frente, dando alternativa, dando a estrutura, ganhamos credibilidade. Que a empresa, a gente sabe que, né, tem o produto certo, a gente tem a oportunidade certa e dá para fazer ótimos e excelentes resultados, Com certeza. né? Então tá certo, mais uma vez agradeço aí a participação, agradeço a participação da nossa audiência também e até o nosso próximo episódio do Sorricast. Obrigada!